e engarrafam o trânsito ali na frente, né? Hoje a gente viveu, e nem é um bom exemplo, porque foi na madrugada que tombou aquela carreta ali na Bola das Letras, né? E isso colapsou ali. O nosso tempo de resposta no trânsito é muito lento. Qualquer carrozinho no prego engarrafa tudo na cidade de Manaus. Mas nós temos um outro problema. Nós temos um decreto atualizado por uma portaria que proíbe veículo de carga de grande porte de transitar na cidade no horário de pico. E esse decreto não é cumprido. E no horário de pico, o trânsito, que já é complicado pela quantidade de carros, ele complica mais ainda por conta da quantidade de carretas circulando em horários e vias que elas não poderiam circular. O anel viário foi construído para isso, mas eles não usam o anel viário porque é um pouco mais distante e acabam engarrafando e atormentando a vida de quem quer ir para o trabalho ou quer voltar para o trabalho. Nós vamos fazer cumprir a legislação e proibir a circulação de veículos de carga de grande porte no horário de pico. Qual que é a sua alternativa para essa circulação desses veículos? Sempre teve esse debate. O anel viário. O senhor conhece esse debate de perto porque já esteve à frente do órgão de trânsito municipal. Então, esse debate é muito antigo, mas como que a gente disciplina isso? É uma exigência antiga também do cidadão. Como disciplina esse trânsito pesado, esse tráfego pesado, em determinados horários na cidade de Manaus, diante das necessidades de abastecimento do polo industrial? Olha lá, Amaral, quando a gente não tinha o anel viário, o que se pedia era um sacrifício dessa circulação ser feita fora dos horários de pico. Ninguém está dizendo que o caminhão não vai poder circular. Nós estamos dizendo que ele não vai poder circular de 6 da manhã a 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, que é o horário de pico que as pessoas estão indo para o trabalho, estão indo para a escola. E não vai poder circular no final da tarde, de 17 horas até 18h30, 19 horas. Hoje, esse sacrifício é menor, porque existe o anel viário. O anel viário foi construído para isso, para tirar os veículos de circulação de algumas vias. Então é fazer cumprir a legislação, é simples, e dialogar com o setor produtivo nacional. Isso pode gerar, circulando na madrugada, um sobrecusto operacional para o setor produtivo, para o polo industrial de Manaus, mas o sobrecusto que está gerando para a vida das pessoas, que estão perdendo horas produtivas no trânsito na nossa cidade. Nós precisamos ter coragem de enfrentar isso e nós vamos ter. Agora, candidato, a gente está, deixa eu localizar aqui o telespectador rapidamente, saindo da Avenida Brasil, acessando outra etapa aqui da Zona Oeste da capital por meio da Avenida Coronel Teixeira. Esse ponto em que nós estamos passando aqui com determinada facilidade, em determinados períodos da manhã e da tarde, fica praticamente impraticável, né? E aí a gente vai sair aqui pela Coronel Teixeira, se o senhor me permitir, a gente acessa a laguna aqui, no sentido Lírio do Vale. É uma área bem populosa da cidade de Manaus. Faz tempo que se fala em duplicação da laguna. É o desembargador João Machado, que é um ponto de estrangulamento do tráfego na Zona Oeste e que é uma alternativa de saída, né, da Zona Oeste da capital. E principalmente nesse ponto aqui, ó, quando a gente está na Coronel, saindo da Avenida Brasil para Coronel Teixeira, se fala na construção de um elevado, de uma alternativa de trânsito, de um complexo viário. De que forma o senhor pretende trabalhar esses gargalos no trânsito de Manaus? Com grandes obras ou com obras menores que demandem resultado efetivo? Tem medidas imediatas que são paliativas, tem medidas imediatas que são paliativas e medidas imediatas. Que por exemplo, para este ponto, que seria interessante? Para esse ponto nós temos que ter um complexo viário. Complexo viário é o tipo de obra, Amaral, aí sim, que a prefeitura não consegue fazer com recursos próprios. E é nesse ponto que a relação que eu tenho com o presidente Lula, que a relação que eu tenho com organismos internacionais em decorrência do meu mandato de deputado federal e de ter sido vice-presidente da Câmara, que a relação que eu tenho com bancos de fomento nacionais e internacionais vão facilitar a captação desses recursos. Eu estava vendo um dia desse uma entrevista do atual prefeito e ele estava falando de 1 ou 2 viadutos, passagens de nível. E estava vendo anteontem uma entrevista, um videozinho do João Campos lá em Recife, só ponte na cidade, ele está fazendo 5, em parceria com o governo do presidente Lula, em captação com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tem dinheiro aí. Agora precisa de uma gestão moderna, uma gestão que tenha projetos, que ofereça respostas rápidas e que tenha capacidade de articulação com esses agentes que podem fomentar as obras
de infraestrutura necessária para que Manaus tenha uma circulação mais saudável, porque hoje o nosso trânsito é desesperador na vida de qualquer pessoa. São obras que demandam endividamento, né? A capacidade de endividamento da cidade de Manaus, o aumento da dívida, né? O fomento envolve muito isso, o crédito da cidade junto aos órgãos financiadores, o próprio governo federal, como avalista deste processo todo, não é algo que ocorre rapidamente da noite para o dia. E a gente vê aqui, por exemplo, na Avenida Laguna, a antiga desembargador João Machado, que ela é desembargador João Machado, já chegando ali na área do Alvorada, que é algo que se precisava ter executado 10 anos atrás. No entanto, há uma falha, ao meu ver, nas propostas, nos programas de governo, porque não pensam a cidade em médio e longo prazo. Esse imediatismo, o meu mandato vai ser, eu for eleito, vai ser de 4 anos, então eu só tenho que pensar naquilo que eu vou poder fazer em 4 anos, porque eu penso em uma reeleição e é disso que se fala. E dessa forma, aqui a obra estruturante, a Manaus que você pensa, a Manaus que eu penso, a Manaus que a cidade precisa, vai ficando adiada. Como vencer isso? Capacidade de endividamento, obras estruturantes, aquilo que não dá para terminar em um mandato ou 2, mas precisa ser feito. Amaral, vamos lá. Acho que agora a gente começa a falar a mesma língua. Curitiba é o que é hoje porque decidiu ser o que é hoje há 40 anos atrás. E criou uma base regulatória sólida que mesmo que você troque o prefeito, ele tem compromisso com aquele plano de organização do crescimento da cidade. Manaus precisa desse marco zero, desse ponto inicial do médio e longo prazo que nenhum prefeito nunca se dispôs a fazer. Agora, justificar a falta de investimentos em obras de estruturantes na cidade de Manaus, na pouca capacidade de investimento da prefeitura, não é verdade. A prefeitura tem as suas contas saudáveis. A prefeitura ainda tem muita capacidade de investimento, mas o que ela não tem é projetos dignos da confiança de investidores, de bancos de fomentos internos e externos. Nós vamos montar uma equipe específica para a produção de projetos, trazendo talvez até as melhores mentes da nossa cidade para construírem soluções com mentes que já experimentaram isso em outros estados. Nós temos um distanciamento enorme da prefeitura com a universidade, da prefeitura com a academia, da prefeitura com a iniciativa privada. Nós vamos trazer essa aproximação. Tem muita gente na iniciativa privada que pode nos oferecer soluções e pode preparar a cesta de projetos para que com essa cesta de projetos a gente viaje o Brasil e o mundo utilizando o prestígio que eu construí durante o meu mandato de deputado federal e durante o exercício da vice-presidência, em alguns momentos até da presidência da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, para ter os recursos necessários para fazer as obras de médio e longo prazo, sem deixar de cuidar do dia a dia da cidade. Porque o dia a dia da cidade é aquele que a gente conversou no início. É a zeladoria, é a solução rápida para um carro que está atrapalhando o trânsito, é a sinalização inteligente para dar maior agilidade em determinados pontos de trânsito estrangulado, é voltar a enxergar o agente de trânsito que melhora a circulação, é garantir que o estudante permaneça na escola com qualidade e com dignidade através de um programa como o Pezinho de Meia, que vai garantir uma renda para a família dele vinculada à permanência e as notas dele na escola. Então é fazer o que é urgente e preparar Manaus para dar esse passo seguinte, esse passo de uma cidade moderna, inovadora, de uma cidade que gera prosperidade para a nossa gente. Aproveitar que a gente passou agora há pouco aqui ao lado de uma das garagens das empresas de ônibus aqui de Manaus, se eu não me engano, a Via Verde. Isso, Via Verde. Para falar de transporte público de massa, transporte de qualidade, prestação de um serviço que é fundamental para a economia, para o crescimento da arrecadação, que é fundamental em diversos aspectos de uma grande cidade como a cidade de Manaus, mas que ainda está muito distante daquilo que a população quer e merece. Dentro do seu programa de governo, o que o senhor apresenta como solução para isso? Amaral, eu até falei isso hoje numa entrevista. Há muito tempo, o transporte coletivo em Manaus é resumido
a discussão de tarifa e renovação de frota. Como se você pudesse solucionar o problema do transporte coletivo de Manaus simplesmente com tarifa e renovação de frota. Ter ônibus novo é bom, mas ônibus novo engarrafado no trânsito não resolve o problema, porque é ônibus novo, lotado, desconfortável, que demora muito e que custa muito caro para a população. Nós temos convicção, pela minha experiência como gestor do transporte durante o período e pelo diálogo com especialistas e cientistas dessa área, de que a questão fundamental no transporte coletivo é aumentar a velocidade média da frota. A velocidade média da frota de ônibus da cidade de Manaus já foi no período do Expresso 37 km por hora. Quando eu fui diretor-presidente do SMTU em 2007, ela era 24 km por hora. Hoje, Amaral, ela é 12 km por hora. Um ônibus que anda 12 km por hora, ele demora muito. Se ele demora muito, ele passa muito lotado. Se ele passa... Até o desgaste, né? Até o desgaste. E ele é muito mais caro, porque eu preciso de mais veículos para uma mesma linha. Nós vamos dobrar a velocidade média da frota de ônibus da cidade de Manaus, fazendo obras estruturantes, ampliando vias com recursos em parcerias com o governo federal, não fazendo improvisação como foi o Faixa Azul, em que você colocou poucos ônibus dentro do corredor exclusivo, muitos ônibus fora do corredor exclusivo, não resolveu o problema do transporte coletivo e colapsou o trânsito do transporte individual. Nós vamos colocar o máximo de ônibus dentro do corredor e vamos alargar vias para que elas não colapsem onde houver um corredor exclusivo de ônibus. Alguns corredores, inclusive, Amaral, já estão consolidados. Veja só, o corredor da Noel Nutros, ele está consolidado, quase ninguém entra no corredor, mesmo sem ter fiscalização. Então nós vamos garantir o aumento da velocidade média da frota para melhorar o conforto e a qualidade do sistema de transporte coletivo. Sinalização inteligente. Os ônibus articulados e biarticulados, o sinal tem que abrir quando ele se aproxima, porque não é justo que o meu carro, que eu ando sozinho no ar-condicionado, tenha a mesma prioridade no trânsito de um veículo que transporta 70 pessoas. Quem gera engarrafamento no trânsito não é o ônibus, amado. Do total da frota de veículos em Manaus, vocês sabem quantos são ônibus? Só 1,5% de todos os veículos que existem em Manaus são ônibus. Mas eles transportam 60% das pessoas. A senhora desconfia que a qualidade do transporte público, a falta, na verdade, da qualidade do transporte público, gera alternativas de transporte, a vontade de alguém ter o próprio carro, claro, a própria moto. Isso é natural. Se falha o transporte público, a pessoa vai buscar alternativas e isso sobrecarrega o trânsito. Isso é natural. Hoje, só está usando o transporte coletivo quem efetivamente não pode financiar uma motinha, quem não pode pagar um Uber moto, um 99 moto, é quem está usando o transporte coletivo. Nós precisamos ter um transporte coletivo mais confortável para que o passageiro volte, porque o passageiro voltar garante maior modicidade da tarifa. E não podemos esquecer, o sistema de transporte coletivo de hoje não é o mesmo do passado. Hoje a prefeitura deposita na conta das empresas de ônibus 38 milhões de reais todo mês. Esse dinheiro não é dinheiro público não é dinheiro que cai do céu não. É dinheiro do contribuinte. É dinheiro que cai da conta da prefeitura quando a gente paga uma conta de luz, quando a gente paga uma conta de água, quando a gente paga um estacionamento que vai no shopping. É esse dinheiro que gera o orçamento da prefeitura e desse dinheiro, 38% que poderia pagar o pezinho de meia, que poderia garantir mais creches na cidade, estão indo para a conta das empresas de ônibus. O que é pior, vai para a conta da empresa de ônibus, mas quem controla os números que justificam esses 38 milhões, que é o controle da bilhetagem eletrônica, não é o prefeito, é o Sinetran. Isso nós vamos acabar. O controle da bilhetagem eletrônica será numa sala de situação dentro do gabinete do prefeito, porque nós queremos otimizar esses recursos e nós queremos decidir onde colocar esses recursos, para que a gente garanta tarifa mais barata e garanta sistema melhor para a população. Modernização da frota não passa também por Modernização uma necessidade? da frota é um aspecto. Quantas vezes as frotas já foram renovadas em Manaus, Amaral? Nos últimos 20 anos passou por uma grande renovação. Várias renovação de frota. Só que a renovação de frota
na falta de infraestrutura viária, resolve pouco. Claro que é melhor andar num ônibus novo do que num ônibus velho. Mas eu não quero andar num ônibus novo numa rua parada. Eu não quero andar num ônibus novo que demora muito. Eu não quero andar num ônibus novo superlotado. Por isso eu preciso casar a renovação da frota, a alocação correta dos investimentos que a prefeitura faz através do subsídio, com ações de infraestrutura que aumentem a velocidade média da frota. Assunto de transporte público rende muito. A gente sempre rende.